Ó pra aí! Gente, na Loteria Encruzilhada, tu joga no sofá, na rede, de onde tu quiser. É só chamar a gente no Zap Zap e garantir o teu bolão. Olha, toma, segura o bolão! Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Vamos trazer a palavra do técnico Marcelo Cabo no pós-jogo dessa vitória importantíssima no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos também analisar como foi a partida no nosso ponto de vista e falar, torcedor, neste meliante aqui, ó, chamado João Vitor Gobi, torcedor. Pois é, se vocês não lembram quem é esse camarada aqui, a gente vai sim trazer informações sobre esse meliante aqui, tá? Mas antes, torcedor, fica comigo até o final do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. É muito importante a sua inscrição, torcedor. Lembrando, nesta quarta-feira, torcedor, dia 17, temos um encontro marcado ao vivo no nosso podcast aqui, ó, no nosso canal do YouTube, com o presidente Bruno Rodrigues ao vivo, torcedor. Vamos falar sobre SAF, sobre patrimônio, né, o Arruda, construção de CT pela SAF, departamento de futebol, que é muito importante, e mais outros assuntos, e também a participação de sua participação, torcedor, debatendo com a gente, mandando a sua pergunta. Então, quarta-feira temos um encontro marcado 17 horas, tá bom? Aqui, ó, nossos patrocinadores, a galera que tá sempre incentivando o trabalho do Cash Coral, torcedor. Então, um abraço para todo mundo que tá aí incentivando o trabalho do Cash Coral. Jogo de Ouro, Teixeiras e Seixas, Posto de Deslube, ZS Autos, Pizzaria e Restaurante Passira. Então todo mundo que tá aí dando essa moral aí ao Cash Coral. Aqui, ó, bolachas da Vovó Vera, torcedor. Chegou a noite para você assistir esse pós-jogo do Santa Cruz e Maranhão, Maranhão e Santa Cruz, a vitória do Santa Cruz, né? Comendo aí uma bolachas da Vovó Vera, torcedor. Então, tem doce, tem salgada e também tem a Suíça, torcedor. Então, bolachas da Vovó Vera. Aqui também tem a Pé Point para você dar aquele conforto aos seus pés, deixar, ó, tranquilo, de boa, os seus pés confortáveis, comprando sua sandália Havaiana e Grendene na Pé Point, 2 endereços, Água Fria, colado com o Mercado de Água Fria, e na Rua São Miguel, na Rua do Cartório de Afogados. E aqui, ó, tá chegando aí o Réveillon, né? Falta 3 meses só pro final do ano, pro Réveillon. Então tem aqui os bolões da Loterias da Encruzilhada, torcedor, a loteria da Cinderela. Então já chama no WhatsApp e faz aí o teu bolão do Réveillon, bolão da virada, torcedor. Vamos embora. Antes, torcedor, tinha gente mandar um abraço aqui. A gente esteve nessa tarde no Clube Sindesprev PE, né? Tava lá o nosso amigo Beco e toda a sua rapaziada, né? O grande Beco, grande tricolor. Um abraço pro Beco aí, tá? Então, um abraço aí para o Beco. O Daniel da Saúde, alô Daniel, um abraço para você, um abraço pro seu irmão também, né? Que a gente deu um abraço lá. O Daniel da Saúde junto com o seu irmão, gente da melhor qualidade lá. A galera tava lá no Sindesprev PE. E a todo mundo, né, que veio cumprimentar, né, o Diego Gondim do Cash Coral. Um abraço para todo mundo. Lembrando, quarta-feira temos um encontro marcado com o presidente Bruno Rodrigues, 17 horas ao vivo aqui no nosso canal, tá bom? Antes da gente passar para o vídeo, torcedor, deixa a gente chamar a atenção aqui do Santa Cruz e sua também, torcedor. Por quê? Porque no ano que vem a gente vai disputar uma Série C do Campeonato Brasileiro, onde o intuito é subir para a Série B. E aí, torcedor, o Santa Cruz é muito bonzinho. Sempre foi assim, bonzinho. É o fumo entrando e o Santa Cruz rindo, gostando. Mas aqui a gente vai cobrar que o Santa Cruz não permita que nunca este cidadão aqui, ó, chamado João Vitor Gobi, torcedor, esse paulista aqui, que era para estar preso, esse meliante era para estar preso,
2 vezes ele tentou prejudicar, na verdade ele prejudicou o Santa Cruz por 2 vezes. Graças a Deus que nas 2 vezes o Santa Cruz saiu vencedor do confronto. O primeiro em 2023, a gente está mostrando aí, tá? Os 2 lances capitais que este camarada prejudicou o Santa Cruz. 2023, Copa do Brasil, esse árbitro marcou um pênalti escandaloso para o Democrata. 2023, Santa Cruz empatou o jogo, onde o empate era favorável à classificação de Santa Cruz. Santa Cruz levou 1-0 com esse pênalti escandaloso que ele marcou, mas no final do jogo o Pipico fez o gol do empate e classificou o Santa. E nesta tarde, diante do Maranhão, com o auxílio do VAR, ele conseguiu mais uma vez prejudicar o Santa Cruz. Tá, o lance tá aí que vocês viram, torcedor. Então lembrem, João Vitor Gobi, que esse cidadão nunca mais apite jogo do Santa Cruz e que a direção do Santa Cruz não permite que esse meliante apite jogo do Santa Cruz. 2 vezes que ele prejudicou. Mas Papai do Céu é justo que nas 2 vezes que ele prejudicou, Santa Cruz saiu vencedor. Então lembrando, João Vitor Gobi, torcedor. No nosso vídeo aqui do pré-jogo, a gente falou que ele não iria prejudicar porque tinha auxílio do VAR. Mesmo com o VAR, esse camarada ainda conseguiu prejudicar o Santa Cruz, tá bom? Isso aqui é um alerta, que fique de alerta para o torcedor do Santa e também para a direção do Santa Cruz Futebol Clube. O Santa Cruz começou a partida de hoje, torcedor, com uma novidade, tá? 3 zagueiros, o treinador Marcelo Cabo iniciou a partida na mesma formação que ele voltou para o segundo tempo contra o América do Natal. É uma formação até que eu apoio, até que eu gosto. Mas, no entanto, você tem que ter 2 alas muito bons para esse esquema funcionar. O Totti, mais uma vez, hoje não funcionou. Ele não funciona, torcedor, no apoio. O Totti, ele não tem mais aquele vigor físico, mais aquele gás, como ele tinha em 2020, né? Na sua primeira passagem, onde ele ia e voltava com qualidade. Então, o Totti não funciona no setor de ataque, mas o Totti é perfeito no setor defensivo. Então, esse sistema só funciona com 2 alas muito bons, muito atacantes. O Rodrigues, ele hoje, ele conseguiu, né, ser regular. O Rodrigues conseguiu ser regular. E em alguns momentos do jogo, o Rodrigues foi muito bem, mas o Rodrigues ele consegue oscilar durante todo o jogo. Mas ele foi regular, ele não comprometeu. Os 3 zagueiros, do meu ponto de vista, foram bons. Eu gostei da zaga bem postada ali, né? Pedro Favelo e Gabriel Galhardo também jogaram o feijão com arroz. E o William Júnior também, o homem da bola parada do Santa Cruz. Se você reparar, torcedor, nos últimos jogos, o Santa Cruz ele foi muito bem na bola parada. A bola parada foi fundamental para o Santa Cruz nesses jogos de mata-mata. Então, o William Júnior funcionando muito bem, torcedor. O gol que foi anulado pelo camarada João Vitor Gobi saiu do pé dele, de um cruzamento, né? Primeiro o Totti levantou na área, a bola foi rebatida e sobrou lá para o William Júnior. Ele jogou na área e o Matheus Vinícius fez o gol que foi anulado. E no lance do gol do Santa Cruz de Renato, diga-se de passagem, um golaço, torcedor, a gente vai trazer aqui para vocês. O William Júnior, né, manda para a área. O zagueiro, eu não me recordo aqui se foi o William Alves ou se foi o Matheus Vinícius, dá voltando para a marca do pênalti e o Renato dá um voleio belíssimo, sensacional. O Renato já tinha tentado fazer esse gol contra o Altos, o jogo da ida, né, do mata-mata aqui na Arena de Pernambuco, que o goleiro do Altos fez uma grande defesa. Mas hoje ele conseguiu fazer esse golaço, torcedor, um golaço, uma pintura de gol do Renato. Os atacantes, torcedor, o Giovani, né, a gente sabe, aquele jogador, aquela fumaça, aquela correria, também foi regular. E o Thiago Galhardo, no meu ponto de vista, foi mal. O Thiago Galhardo pegou duas chances, né, e não conseguiu fazer o gol. Contra o América do Natal, ele já tinha conseguido finalizar uma vez e também não conseguiu fazer o gol. Thiago Galhardo está devendo. Centroavante tem que fazer gol. Thiago Galhardo está devendo. Thiago Galhardo pegou 2 chances e não conseguiu fazer o gol
nesta tarde. Então, o Thiago Galhardo, no meu ponto de vista, devendo e tem que compensar na Arena de Pernambuco no próximo sábado, 19h30. Tem um encontro marcado, torcedor. Próximo sábado, 19h30. Lugar de torcedor do Santa Cruz é na Arena de Pernambuco para o torcedor do Santa Cruz bater o recorde de uma vez por todas da Arena de Pernambuco. E a diretoria do Santa tem que contribuir para isso. Como? Fazendo a promoção de ingressos. Tem que deixar, né, até um valor para premiar o torcedor do Santa, né? Tem que deixar um valor a 20 e 30 reais, como foi nos outros jogos. Então tá na hora da direção do Santa Cruz deixar o mesmo valor permanecer para a torcida do Santa Cruz bater de uma vez por todas esse recorde da Arena de Pernambuco. Sábado, 19h30, na Arena de Pernambuco, Santa Cruz e Maranhão, o jogo da volta, torcedor. O Santa Cruz venceu por 1-0. O Santa Cruz jogou o suficiente, mas o time do Maranhão é um time esperto. Tem o Rian, que é bom jogador, tem o Vagalume, que é bom jogador, tem o Cleicinho também, atacante, que é bom jogador, é um time esperto, é um time bom. O Jean, né, o goleiro é o Jean, a gente já falou no pré-jogo, o Jean que foi goleiro do Retrô. Então, Santa Cruz 1, Maranhão 0, Santa Cruz 1, primeiro jogo de ida das semifinais do Campeonato Brasileiro. No outro lado, né, na outra chave, o Barra conseguiu vencer a Inter de Limeira por 2-0, né? Tá se desenhando uma final entre Santa Cruz e Barra e Santa Cruz para decidir o título do Campeonato Brasileiro da Série D. Mas tem o próximo tempo, né? Tem o segundo tempo dessa decisão. Então, Santa Cruz enfrenta o Maranhão na Arena de Pernambuco no próximo sábado, 19h30. E você tem que se fazer presente para Santa Cruz conseguir mais uma vitória e ir para a final para conseguir esse título do Campeonato Brasileiro da Série D. A gente vai mostrar o golaço do Renato agora e também a palavra do treinador Marcelo Cabo. Mas antes, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Na tela, Renato fazendo uma pintura de gol, uma jogada ensaiada, né? A bola parada do Santa Cruz tem sido muito forte. E também a palavra do treinador Marcelo Cabo no pós-jogo, analisando o jogo. Na tela. Vem levantamento, vem bola pra área, subida de cabeça, chance do gol e golaço! Professor, boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação, né, dessa vitória do Santa no primeiro jogo da semifinal, 1-0 fora de casa. Queria que você fizesse uma avaliação do geral dos 90 minutos da equipe. Boa noite a todos. Uma vitória muito importante, né? Essa primeira metade desse confronto diante do Maranhão, nessa semifinal, é importantíssimo levar um resultado positivo para Recife, um jogo muito difícil. A gente sabia que a gente ia encontrar um adversário que tem a sua particularidade de como jogar em casa, né? E a gente, com a perda do Balotelli, a gente precisou fazer uma leitura do adversário e, em cima disso, escolher uma plataforma de jogo em cima da leitura. E a gente sabia que eles têm a questão, né, da linha de 4, eles jogam num 4-2-4, com uma linha de 4 muito enfiada, e a gente entendeu que uma linha de 5 poderia suportar os dois mecanismos que eles mais têm, que é uma bola longa para as costas, para a gente ter esse equilíbrio, e que eles fazem muito lado fundo e área, cruzamento. Eles têm uma bola rápida e a gente precisava ter ali uma sustentabilidade na hora desse cruzamento. Trabalhamos bastante esse encaixe de área. Você viu que eles cruzaram bastante bola, mas não conseguiram cabecear nenhuma, porque a gente fez uma leitura perfeita da equipe deles e trabalhou bastante a semana para que a gente pudesse bloquear essas duas ações dele. É um time muito intenso, muito forte. Eles sabem usar bem o fator campo, o fator climático também, né? O jogo começou 4 horas da tarde, com 30 graus, e eles tentam abafar logo a equipe adversária com essa linha de frente de 4, né? E os laterais muito agudos. Há momento que eles atacam até com 8 jogadores e se expõem bem. E através a gente trabalhou bastante, sabendo que tinha essa exposição e a gente poderia aproveitar bastante. Tivemos até boas oportunidades no primeiro tempo para abrir o placar e no segundo tempo também a gente soube trabalhar bastante. Importante que a gente teve uma competitividade alta, uma resiliência alta, sabendo que a gente teria que estar bem organizado defensivamente e ter trabalhado bastante essas transições, que a gente poderia sair vitorioso. Então, fico feliz também com as alterações ter surtido efeito, né? Com a entrada, todos que entraram muito bem. Thiaguinho, o Renato foi premiado com gol, a gente sabe da qualidade de definição e finalização do Renato, e fiquei muito feliz também com o comportamento do nosso meio-campo, né? Eu acho que tanto
eu não gosto muito de individualizar, vou setorizar tanto os nossos 3 zagueiros quanto os 3 homens de meio campo, que foram muito intensos, conseguiram ali ter uma forte marcação, os alas funcionaram bem com a função que eu dei, e os homens de frente criamos, né, boas oportunidades, poderíamos até ter saído com um placar mais elástico, tivemos um gol anulado, eu ainda não vi o lance, não posso dizer se foi ou não falta, mas a gente poderia ter saído ali com 2-0, tivemos até boas oportunidades. O time deles teve a bola, circulou bastante, mas eu não me lembro do Roque ter feito uma grande defesa no jogo, né? Então assim, eu acho que as chances reais foram nossas, eles tiveram mais a bola, mas nós tivemos as chances reais. Então assim, o que a gente pensou e elaborou para o jogo acabou saindo muito bem, saímos daqui com um importante resultado, mas é bom ressaltar que é o primeiro 90 minutos, a gente tem ainda mais 90 minutos. Uma semifinal ela é comportada por 180 minutos, sabemos que temos que continuar com o pé no chão, trabalhar bastante, respeitar a equipe do Maranhão, sabemos que o último jogo deles fora de casa, eles fizeram 3-0 no Asa. Eu acho que o tamanho desse respeito que a gente teve pelo Maranhão, onde a gente ficou bem atento a todos os fatores, por isso que a gente construiu uma vitória importante. Parabenizar a nossa equipe, os jogadores, que foi um jogo, uma temperatura muito alta. O jogo começou com 30 graus, terminou com 29, a sensação térmica muito alta, e o gramado, apesar de ser um bom gramado, ele não estava tão alto, mas o piso é um piso muito fofo, então desgasta muito ali no final do jogo. Tive que segurar um pouco as substituições, porque eu fiz 2 táticas e no final ali eu sabia que os jogadores iam cansar e eu precisava ali encher o tanque, mas eu precisava segurar um pouco para ver quem poderia suportar até o final do jogo, pela temperatura e pela questão do piso, né? Então assim, a gente conseguiu ali no final dar uma recarregada no meio campo com o Siqueira e com o Jonathan, e a gente fortaleceu ali a intensidade do meio campo e colocamos 2 caras ali, o Thiaguinho e o Renato, né, um tanque cheio para poder a gente buscar esse gol, e graças a Deus a gente sai com uma importante vitória e dedicar ao nosso torcedor que veio até aqui. No final ali a gente foi parabenizar o nosso torcedor ali pela vinda. A gente viu muitos torcedores do Santa Cruz, é uma viagem longa, desgastante, o nosso torcedor mais uma vez comparece. Essa vitória a gente dedica aos torcedores que vieram aqui, principalmente os que ficaram no Recife. O Santa venceu o jogo, você fez uma avaliação do time, uma avaliação da entrada com 3 zagueiros, e agora o Santa tem uma vantagem para o jogo da volta, mas é ainda um pensamento seu continuar mantendo esses 3 zagueiros? A gente vai analisar, né? Vou ver o jogo novamente, vou estudar novamente as possibilidades, vamos entender, né, como é que é o comportamento. Hoje a gente optou pelos 3 zagueiros pelo comportamento deles dentro de casa, né? Vamos agora estudar com mais afinco como é que é o comportamento do Maranhão fora de casa. Então assim, hoje está muito prematuro colocar qualquer situação. Eu sei que o que a gente pensou para o jogo funcionou muito bem, os 3 zagueiros funcionaram muito bem, mas cada jogo uma história, uma leitura. Eu falei sempre que a gente tem 3 sistemas muito bem treinados, muito bem definidos, né? O sistema dos 3 volantes, o sistema dos 3 zagueiros, o sistema do 4-2-3-1, né? E hoje eu fiz os 3 zagueiros, fiz um tripé de meio campo com o primeiro volante e 2 médios, né? O Gabriel e o William Júnior funcionou como médio, o Favela num setor de mais proteção ali aos zagueiros, fazendo essa primeira construção. Então assim, funcionou muito bem. Mas vamos analisar o nosso jogo novamente e analisar o comportamento do Maranhão para que a gente tenha, né, uma escolha feliz aí dos 11 da plataforma de jogo que a gente vai usar. O Santa venceu o jogo fora de casa, então já tem aquele trabalho psicológico com os atletas pós-acesso de não deixar cair para ir em busca do título. E agora uma vitória fora de casa, como não deixar mais ainda, não deixar cair visando esse título? Eu acho que, eu sempre falei, cara, são atletas muito comprometidos, né? A gente tem um objetivo, a gente tem um foco, a gente representa uma equipe gigante, então a gente sabe do tamanho da nossa responsabilidade. Eu acho que a resposta dos atletas hoje foram muito positiva. A gente subiu no domingo, celebramos segunda, terça, mas quarta-feira estavam todos lá focados, fizemos reuniões na quinta-feira, fizemos uma reunião ontem no hotel que eu sempre faço com eles, a gente conversou bastante. Eu acho que se existia um temor e uma preocupação, como é que seria o nosso comportamento pós-acesso, acho que a resposta do jogo hoje foi muito positiva. Os atletas estão muito focados, muito concentrados, mas eu quero ressaltar que nós temos 90 minutos, convocar o nosso torcedor para esgotar os ingressos na arena, que a gente seja mais forte em casa do que fomos hoje.
Queria que você falasse sobre Lucas Siqueira. Hoje voltou a entrar em campo e era um atleta que não estava nem à disposição para sua chegada. Voltou a ser relacionado nos últimos jogos e hoje foi acionado. Como tem sido o dia a dia dele? Bom, a questão do Siqueira, até como agora ressaltamos, né, a reestreia dele hoje no vestiário, a minha tomada de decisão na época que eu cheguei pelo Siqueira, da questão do Siqueira propriamente, não foi uma questão do atleta, da pessoa Siqueira. O Siqueira foi meu atleta, eu sei o caráter que é a pessoa do Siqueira, eu sei o atleta que ele é. Só que quando eu cheguei aqui eu falei, eu tinha um grupo muito inchado, eram 40 jogadores, 9 zagueiros, 8 volantes, e eu tinha que tomar decisão. Junto comigo chegaram 3 volantes, que foi o Gabriel, o Jonathan Paulista e o Favela. Então assim, eu tinha que tomar decisão. Eu não gosto de trabalhar com um grupo muito inchado. Então a gente, até porque pela nossa estrutura, a gente precisava definir e tomar decisões. E essa decisão é minha, mas ele sabe que quando eu tomei a decisão, chamei ele na sala, conversei com ele, olho no olho, expliquei a situação, ele entendeu, né? E ele continuou trabalhando, cara. E aí a gente estava... Mas tem uma coisa no futebol chamado comportamento, cara. Então assim, o que trouxe o Siqueira a voltar o grupo junto com os outros jogadores é uma questão do comportamento dele, dos que ficaram. Dos que ficaram jogadores que a gente tinha um respeito pelo comportamento. Então, quando a gente incorpora novamente, depois da classificação, foi justamente premiar esses atletas que treinaram separado, continuaram treinando com a FICO, continuaram inseridos dentro do grupo, comparecendo ao Siqueira. Ele levou o filho dele, mesmo não estando treinando com o grupo, para entrar em campo com o grupo. O Siqueira ia no vestiário no pós-jogo celebrar as nossas conquistas. Então, o Siqueira ele nunca teve excluído, ele estava numa situação, uma questão de treinabilidade. Então, quando a gente entendeu que a gente incorporou ele, não foi um protocolo, a gente incorporou ele para ele buscar o espaço dele. Então, com a saída do Balotelli, a gente com um sistema de jogar com 3 zagueiros, e a gente precisava de ter os jogadores ali à disposição de forte marcação, de bola aérea, que ele tem esse atributo, e eu não pensei 2 vezes na hora de colocar ele no campo, porque ele vem respondendo. Ele respondeu nos treinamentos, quando ele estava treinando, né, no contraturno, e depois ele respondeu para o grupo, treinando dentro do grupo. Então eu não pensei 2 vezes em colocá-lo, porque eu sei o que ele podia responder e fico muito feliz por ele. E o grupo está muito feliz por ele ter jogado hoje. Foi um prêmio para ele por tudo, pela sua resiliência, pela sua retidão, pelo seu caráter e tudo aquilo que ele representa para o grupo. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.